Olá, estamos aqui para o nosso último capítulo da lógica menor ou lógica aristotélica. Hoje o nosso tema é silogismo. Olha, quando nós começamos a falar sobre a lógica menor ou aristotélica, foi dito que a lógica menor trabalha com três operações do raciocínio ou do intelecto. São elas o apreender, que é conceber uma ideia, o julgar, que é afirmar ou negar alguma coisa de outra, e o raciocinar, que nada mais é do que de dois juízos dados, tira-se um terceiro, que desses dois decorre necessariamente. A estrutura do silogismo é exatamente essa. São dadas duas premissas, dois juízos, duas frases, e dessas duas vai se tirar uma conclusão que decorre necessariamente dessas duas anteriores. Então, o silogismo tem alguns elementos que nós temos que conhecer. Primeiro, a composição. Todo silogismo bem feito, ele tem três termos. Nem dois, nem quatro. Três. Quais são eles? O termo maior, que é representado pelo T maiúsculo, que é aquele termo no silogismo que tem a maior abrangência. É o grandão da coisa ali. Mais abrangente que qualquer um outro. O termo médio, representado pela letra M, que é o intermediário, tem abrangência intermediária. E o termo menor, representado pelo T minúsculo, é óbvio, aquele que tem menor abrangência do silogismo. Quando se constrói um silogismo, há algumas regras, 8 para ser mais exato, mas não vamos trabalhar todas, mas algumas serão necessárias aqui, pelo menos duas. A primeira já foi decifrada, que todo silogismo tem três termos: termo maior, termo médio e o termo menor. Já estão aqui representados. Outra regra fundamental do silogismo: o termo médio nunca aparece na conclusão, não deve aparecer, senão o silogismo não foi bem feito. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês de silogismo. Então, lembra que eu disse? Duas premissas. A primeira premissa: todo metal é corpo. Por isso está o número 1 na frente. Primeira premissa. Segunda premissa: todo chumbo é metal. Logo, todo chumbo é corpo. Quais são os três termos aqui? Metal, chumbo, corpo e chumbo. Metal, corpo e chumbo. Observe um detalhe também, antes de encontrarmos os três termos e designarmos os três termos nesse silogismo. Um silogismo bem feito, normalmente, o que é sujeito na primeira se torna na primeira premissa, né? Se torna predicado na segunda. Observe que metal é sujeito na primeira premissa e predicado na segunda. Voltemos agora aos termos. Para facilitar, voltemos a uma das regras. O termo médio nunca aparece na conclusão. Nós temos aqui na conclusão o termo chumbo e o termo corpo. Qual que não apareceu dos três aqui? Metal. Então eu já sei que metal, olha que coincidência, né? Começa com M. Dos três termos, esse é o termo médio. Por quê? Ele não apareceu na conclusão. Ele está na primeira premissa, como sujeito da primeira, predicado na segunda, mas não aparece na conclusão. Agora, só resta saber qual é o termo maior e qual é o termo menor. Lembre-se, é no sentido de abrangência. Quais são os termos que sobraram aqui? Corpo e chumbo. Corpo e chumbo. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: eu tenho mais corpo por aí ou tenho mais chumbo? Seguramente eu tenho mais corpo. Por quê? Entre as modalidades de corpo eu tenho metal, por isso o corpo é mais abrangente ainda que o metal, por isso ele é o termo maior. Pena que o Tzinho ficou aqui em cima. Vai atrapalhar um pouco na compreensão, mas aqui, ó. Então, corpo é o termo maior e chumbo automaticamente é o termo menor. Então, entre as modalidades de corpo eu tenho metal. Entre as modalidades de metal eu tenho o chumbo. Por isso que corpo é mais abrangente que metal e metal é mais abrangente do que chumbo. Ora, se metal é mais abrangente do que chumbo e metal é menos abrangente do que corpo, o maior de todos é corpo. Então, corpo vai ser o termo maior nesse silogismo, metal vai ser o termo médio, até porque não aparece na conclusão, e chumbo vai ser, ou no caso é, o termo menor.
Olha que legal. Lembrando aqui, o A é universal afirmativa, o E universal negativa, o I particular afirmativa e o O particular negativa. Se eu disse todo metal é corpo, estou afirmando na totalidade, isso aqui é um exemplo de universal afirmativa, portanto seria a letra A. Todo chumbo é metal, de novo, estou afirmando na totalidade, também seria um exemplo de universal afirmativa. E a conclusão também, todo chumbo é corpo, também uma universal afirmativa. Então guarde isso porque vai servir de exemplo para que vem agora. Então no silogismo, tem as chamadas figuras do silogismo. Como é que se constrói as figuras? Lembra, sempre tem que ter o silogismo. Duas premissas e uma conclusão. Eu vou trabalhar com essas 4 proposições aqui. Então, um tipo de silogismo, eu posso pegar nas 2 premissas e na conclusão, sempre uma universal afirmativa. Então, seria um silogismo A. Universal afirmativa na primeira premissa, como é o caso aqui. Universal afirmativo na segunda premissa, segunda frase, né? Como é o caso aqui. E universal afirmativa também na conclusão. Então, nesse caso, as 3 partes seriam feitas de universal afirmativa. Essa é uma figura que já está colocada aqui. Eu posso fazer uma figura com primeira premissa A, segunda premissa e a conclusão A e A. Eu posso fazer, que seria estranho demais, é uma construção absurda, eu posso fazer os 3 E. Mais absurdo ainda, ou difícil de se concluir, mas posso tentar. Uma figura que vai I, ou seja, particular afirmativa na primeira premissa, particular afirmativa na segunda e na conclusão também. Então, jogando a possibilidade de trabalhar com essas 4 proposições entre elas, eu posso fazer até 256 figuras diferentes. Algumas estranhas demais, mas posso. Eu selecionei para vocês as 4 mais simples, que são elas: Bárbara, Fério, Celarente e Darii. Olha, nesse caso da figura, as consoantes, para nós que não vamos estudar filosofia, né, só uma passagem da filosofia, há um sentido de ter a consoante aqui. Não vamos estudar isso. O que nos interessa são as vogais que estão em cada figura. Observe que na figura Bárbara, nós temos um A, um segundo e um terceiro. O que significa isso? A primeira vogal equivale à primeira premissa do silogismo. Essa primeira frase aqui. Então, numa figura Bárbara, eu estou obrigado a colocar uma universal afirmativa. Lembra? O A é universal afirmativa. O segundo A é equivalente à segunda premissa que aqui está, a segunda frase. De novo, tem que ser uma universal afirmativa. Eu me obrigo. E o terceiro A equivale à conclusão. Então, a ordem aqui é a ordem que se dá na construção do silogismo. Primeira premissa, segunda premissa e conclusão. Então, numa figura Bárbara, tanto a primeira premissa como a segunda e a conclusão devem ser obrigatoriamente construídos por uma universal afirmativa. Assim sendo, o exemplo que eu dei de silogismo aqui também é um exemplo de figura Bárbara. Correto? A figura Fério. Lembra-te, isso aqui equivale às proposições. A primeira vogal equivale à primeira premissa. Significa dizer que a primeira premissa na figura Fério tem que ser, lembra, olha aqui o E, universal negativa. O I, que é a segunda letrinha aqui, equivale à segunda premissa. Então, tem que ser uma particular afirmativa. É o I, particular afirmativa. E o O, uma particular negativa. Então, a conclusão tem que ser particular negativa. Correto? Então, vamos colocar o seguinte, como exemplo. Lembra que a E tem que ser uma universal negativa. Então, eu vou começar por nenhum ou por nenhuma. Assim que se inicia uma universal negativa. Nenhum cão é ovíparo. Universal negativa. Universal negativa. Então, nenhum cão é ovíparo. Aí eu coloco
A segunda premissa. Algum animal é cão. Porque I, particular afirmativa. Algum animal é cão. Como é que seria a conclusão? Particular negativa tem que ser decorrente das anteriores. Logo, algum animal não é ovíparo. Nenhum cão é ovíparo. Algum animal é cão, logo algum animal não é ovíparo. Letra O. A celarente, mesma situação. A primeira aqui equivale à primeira premissa. De novo, tem que ser uma universal negativa. Letra E, então vou começar por nenhuma ou nenhuma. Segunda premissa, universal afirmativa, porque a letra A. E a conclusão tem que ser uma universal negativa. Então vamos colocar um exemplo da seguinte forma. Só um minutinho, eu fiz um aqui para ajudar a lembrar, ficaria mais fácil. Voltemos ao exemplo anterior, que me ajudou aqui na memória. De novo, nenhum cão é ovíparo. Universal, negativa. Eu tenho que saber agora que a segunda premissa tem que ser uma universal afirmativa. Eu vou dizer, todo Rex é cão. Ó. Lembra? Nenhum cão é ovíparo. Todo Rex é cão. Logo, nenhum Rex é ovíparo. Observe que estou seguindo a seguinte estrutura. Que é sujeito na primeira, obrigatoriamente é predicado na segunda. Observe que o Rex, o cão, foi sujeito na primeira e se tornou predicado na segunda. E o termo médio nunca vai aparecer na conclusão. A última figura que nós vamos trabalhar, dar e i. Dois i's aqui mesmo. Viu? Então eu sei que aqui é a primeira premissa, aqui é a segunda premissa, aqui é a conclusão. Então a primeira premissa tem que ser o quê? Universal afirmativa, lembra? Letra A. Vamos colocar lá. Não precisa ser necessariamente uma verdade, é só para ilustrar, tá? Todo político é desonesto. Letra A. É só para ilustrar, tá? Não significa que seja verdade. Todo político é desonesto. Lembra? Político é sujeito na primeira, vai ter que ser predicado na segunda e tem que ser uma particular afirmativa, porque é I. Ó, particular afirmativa. Todo político é desonesto. Algum homem é político. Correto? Algum homem é político. Agora, de novo, a conclusão tem que ser uma particular afirmativa, porque aí, logo, algum homem é desonesto. Ok? Então, essa é uma coisa que vocês podem exercitar em casa. Vocês podem tentar fazer por conta. Só lembrando, eu não preciso, nas frases que eu montar, expressar a verdade. Eu tenho que construir de maneira correta. Então, você pode falar a maior mentira. O que eu não posso errar é na estruturação, na forma de construir. Tá? Então, uma coisa que vocês podem trabalhar, cada um pode tentar em casa fazer o seu exemplo de Bárbara, o seu exemplo de Fério, o seu exemplo de Celarente e o seu exemplo de Dari. É um espaço que você tem, inclusive, para pegar no pé de alguém. Normalmente a pessoa não perdoa time de futebol, né? Torcedor. Aproveita o espaço para pegar no pé de torcedor adversário. Sinta-se à vontade, lembra, pode mentir, só não pode errar na estruturação. Ok? Até o próximo encontro.